E o Nagelsmann soltou a lista dos 26 jogadores confirmados que estarão na Copa do Mundo pela Alemanha, na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Lista dos 26 confirmados e algumas surpresas, nem tão surpreendentes assim, porque nas últimas semanas vinham sendo vazados alguns nomes que estariam nessa lista final. Vamos fazer uma análise rapidinha sobre esses 26 nomes e algumas boas surpresas aí. Talvez o que vinha sendo falado muito nas últimas semanas era da presença ou não do Manuel Neuer na lista final da Copa do Mundo, um possível rebaixamento do Oliver Baumann, que esteve neste ciclo de Copa como titular do Nagelsmann e que provavelmente vai ser o banco, vai para o banco de reservas na Copa do Mundo para o retorno do Neuer depois de 2 anos em que ele anunciou que se aposentaria da seleção alemã e que estava inclusive possivelmente poderia se aposentar do futebol, né, mas renovou o contrato por mais um ano com os bávaros, com o Bayern de Munique, e vai estar em mais uma Copa do Mundo, porque na lista com os 3 goleiros, Oliver Baumann, Manuel Neuer e Alexander Nübel vão ser os representantes no gol. Lembrando aí, uma outra surpresa interessante é o Jonas Urbig, que vai ser o 4º goleiro. Ele vai viajar para os Estados Unidos, mas como um goleiro de treinamento, né? O Urbig, que tem sido considerado um sucessor natural do Neuer no Bayern de Munique, está sendo preparado para isso. Naturalmente deve acontecer essa sucessão nas próximas temporadas. Agora, o retorno do Neuer, da forma como aconteceu, e uma sensação de rebaixamento do Baumann, como aconteceu, eu acho que não é muito bacana a forma como o Nagelsmann gerenciou essa temática. Inclusive o Hoffenheim reclamou publicamente, o clube do Baumann, o Hoffenheim reclamou publicamente sobre a forma como foi gerida toda essa situação, desse retorno do Neuer, desse certo rebaixamento do Baumann, que era o titular absoluto da seleção alemã e que vinha, cara, eu sempre falo, o Baumann vem entregando para ser titular. O Neuer vai ser, assim como o Neymar, levado por questões outras, por nome, por histórico, e não exatamente pelo que tem jogado atualmente, porque o Neuer, ele é um goleiro lendário, ele fez uma boa temporada, mas ele também tem um histórico de problemas físicos nessa temporada e de erros que são meio crassos. Por exemplo, basta ficar de olho nos erros que o Neuer, que normalmente não os cometeria, cometeu em partidas decisivas na Champions, como por exemplo com o Real Madrid. Então fica meio claro que o Neuer continua em boa fase, tecnicamente continua muito bem, mas ele já não é o goleiro espetacular que já foi. Existe uma queda técnica do Neuer. Talvez o Baumann olhe para isso e veja, poxa, é meio sacanagem com ele na hora de comer o filé mignon, de estar na Copa do Mundo como goleiro titular da seleção alemã, ele não conseguir, né? Roeu o osso em eliminatórias, em jogos amistosos e afins, e agora não conseguir ser o goleiro titular. Nagelsmann deu declarações dizendo que tentou da melhor forma resolver esse problema, mas que pode ter errado, pede desculpas pelo erro como conduziu de alguma forma, mas que tentou da melhor forma conduzir essa temática. A grande discussão dessa convocação final foi a posição do goleiro. Vamos agora passar para os defensores, né? Temos aqui Waldemar Entl, o Nathaniel Brown do Frankfurt, o Joshua Kimmich, não sei, mas está vindo aí como defensor, está vindo como lateral, né? Está vindo como aquele falso lateral, o Nico Schlotterbeck, o David Raum, o Rudiger, o Jonathan Tah e o Malik Thiaw. Eu acho que aqui não tem muitas diferenças, né? Acho que aqui não tem muitas diferenças do que já vinham realmente sendo chamado. Provavelmente aqui a dupla titular que deva começar a Copa do Mundo esteja com o Nico Schlotterbeck e o Jonathan Tah, creio eu. Resta saber se o Nagelsmann vai manter aquele esquema em que ele traz o Kimmich para lateral,
um falso lateral, ou vai tentar colocar algum dos laterais por aqui. Você pode perceber, por exemplo, que tem o David Raum, tem o Nathaniel Brown, mas laterais em sentido crasso aqui não temos mais, né? Temos muito mais zagueiros do que laterais nessa parte dos defensores. Chegando para o meio de campo, os meios campistas, eu acho que duas grandes surpresas para mim aqui. Duas maiores surpresas aqui. O retorno do Amiri, na convocação final. O Amiri que teve distante de algumas convocações porque se machucou, mas ele retorna. O Nagelsmann mantém o Nmecha, mesmo se machucou nas últimas rodadas do campeonato alemão, esteve fora, mas ele o manteve. Eu acho que ele tem que manter mesmo. O Nmecha vinha jogando muito bem, tem que estar na Copa do Mundo. Outra, ele traz o Lennart Kahl, o garoto do Bayern de Munique. Nas últimas convocações o Kahl já estava aparecendo e ele vai à Copa do Mundo. Essa para mim são as duas surpresas, né? O retorno do Amiri e a afirmação do Lennart Kahl na lista final. Outros nomes aqui eu acho que eu já esperava que fosse acontecer, e eu acho que dois são questionáveis, que é o do Goretzka e o Leroy Sané. Já falei sobre eles em vídeos específicos e eu acho que são duas insistências do Nagelsmann que não se prova muito. Aí daí depois vem o Jamie Leveling, que faz uma ótima temporada no Stuttgart, fez uma ótima temporada do Stuttgart. Retorno do Musiala, viu? Musiala, depois do sério problema que ele teve na Copa do Mundo de Clubes, naquele mundialito que o nosso Infantino realizou nos Estados Unidos, Musiala retorna à seleção alemã para a Copa do Mundo, vai à Copa do Mundo. Se falaram muito de que talvez ele não poderia ir, que ele teria que recuperar a sua forma, mas ele tem que estar na Copa do Mundo, é um grande jogador. O restante aí vamos com o Pavlovic, o Stiller também, o Florian Wirtz e o Pascal Gross, sem grandes novidades aqui. Como eu falei, na turma de meio-campistas, as maiores novidades é o Amiri, a confirmação do Lennart Kahl na Copa do Mundo, talvez não poderia ir, e o retorno do Musiala de fato. O restante a gente já esperava, eram jogadores que vinham sendo já chamados pelo Nagelsmann de fato. Talvez acho que o que ficou... ainda se esperava que pudesse acontecer, mas pelo que o Nagelsmann vinha falando e pelo que ele vinha fazendo, dificilmente aconteceria, que é a promessa do Colônia, o garoto do Colônia de 19 anos, o Said Elmala, que se esperava que talvez também pudesse ir para a convocação. Mas eu acho que dentre os dois, os garotos, né, que ainda não têm grandes experiências com a seleção, mas que são o futuro do futebol alemão, eu acho que ele escolheu o Lennart Kahl, que eu acho que está mais pronto do que o Elmala, embora o Elmala foi um dos bons destaques do campeonato, um dos bons destaques do Colônia nessa temporada. Se esperava que talvez ele pudesse chamar, mas eu acho que ele preferiu aí, pesando nesses jovens com potencial para o futuro, acho que ele preferiu dar espaço para o Lennart Kahl, e eu acho que ele tem razão. Indo para a turma do ataque, a gente tem aqui o Kai Havertz, que retornou de lesão, já vem sendo chamado, já tinha sido chamado nos últimos amistosos da Alemanha. O Deniz Undav, e aí foi a última discussão, né, da última convocação, em que o Nagelsmann meio que o criticou, né, o Undav se mostrou à disposição fazendo gols e decidindo jogos. O Nagelsmann meio que o criticou, depois pediu desculpas pelo que falou na imprensa sobre ele. E o cara, assim, a seleção de atacante, a parte da posição de atacante no futebol alemão, não era como alguns anos atrás que existiam opções bem vastas. Hoje as opções são bem menores para essa posição de atacante. O Nagelsmann, eu acho que tem que chamar os melhores. E o Deniz Undav termina a temporada muito bem. Ele se machuca no início do ano, o Stuttgart tem um início de temporada assim, muito claudicante, de altos e baixos, mas termina muito bem com vaga em Champions League e com os gols do Undav. Ele é um dos melhores atacantes que o futebol alemão está à disposição. Você não pode prescindir de um goleador como o Undav. E eu acho que o Nagelsmann acertou em rever essa posição dele. E aí temos o Kai Havertz, temos o Deniz Undav, o Nick Woltemade, que já esperávamos, e a surpresa que é o Max Bayer na lista final. Bayer, que chegou a ser chamado algumas vezes pelo Nagelsmann, já chegou a estar convocado para a seleção alemã,
mas não nas últimas temporadas, nos últimos jogos, nos últimos amistosos, nos últimos meses, o Bayern perdeu posição e com o Niko Kovac no Borussia Dortmund, o Bayern se transformou em um daqueles jogadores imprescindíveis e um daqueles jogadores que é pau para toda obra. Joga em qualquer posição, inclusive de ala, numa linha de 3 zagueiros, como o Niko Kovac tem jogado. E o Bayern tem feito de tudo, de atacante a ala, a jogador, a atacante aberto pelo lado. O Bayern tem jogado e tem entregado e jogado bem. O Bayern na lista final, eu acho que é uma questão de merecimento, sim, pelo que o jogador fez. O Bayern foi um dos melhores jogadores do Borussia Dortmund nessa temporada. Mas é uma surpresa, não estava chamando o jogador nas últimas convocações, mas ele já vinha merecendo já há um bom tempo, né? O Niko Kovac chegou até a falar nisso. Poxa, o Bayern, pelo que ele tem feito, pelo que ele tem jogado, ele merece uma posiçãozinha. E na lista final, temos a surpresa do Bayern. E aí ele ganha um jogador polivalente. Talvez, inclusive, possa até fazer a lateral fake que ele tem utilizado ali, que possa tentar fazer aquela lateral por ali, que possa tentar jogar em variadas posições do que o Nagelsmann estiver pensando para esse Mundial. E eu acho que é isso. Temos muito mais o que dizer. Lista final do Nagelsmann tem suas surpresas. São algumas boas surpresas. Eu acho que ele mudou a cabeça em algumas posições, como a do Denis Undav, mas manteve alguns jogadores de sua panelinha, de seu agrado, que é o Goretzka e o Leroy Sané, por exemplo. Alguns jogadores a gente já esperava que tivesse nessa lista final, como o Stille, o Florian Wirtz, o Schlotterbeck, o Joshua Kimmich, né? As surpresas do Manuel Neuer, enfim. É uma lista que eu acho que é condizente com o que a Alemanha tem aí de melhor em algumas posições. Eu acho que alguns nomes ele poderia rever para essa lista final, mas é uma questão aí que eu acho que já é uma questão de gosto do treinador, do que ele quer fazer para essa competição, e aí não tenho o que dizer. A Alemanha estreia contra Curaçao na Copa do Mundo no dia 14 de junho e vamos ver o que vai sair. Não é uma Alemanha lá tão confiável, tem seus problemas gravíssimos, não chega à Copa do Mundo como uma favorita, não acho. E essa é a análise dessa lista final de convocação do Nagelsmann para a Copa do Mundo. Valeu, pessoal, falou!